Mas se eu te perguntar um livro, a indicação de um livro, um podcast, que a eleitora pudesse escutar ou ler para se preparar aí para tomar a decisão do seu voto, assim, consciente, realmente, entendendo o que é necessário, você indicaria algum? Além do Furacanizando, além do podcast do Política por Elas, que você pode encontrar também, a gente sempre traz análises lá. Eu escuto muitos, acho que o Café da Manhã é muito bom, o podcast do Piauí é maravilhoso, e livros, inclusive, na minha pasta ali, se alguém puder pegar, pode abrir a pasta lá onde está meu computador, que tem um livro, eu nem sabia que eu ia mostrar, mas ótimo, eu estou lendo agora, porque é importante para entender. Ele faz uma radiografia, o Nicolau faz uma radiografia de 2018, trazendo para o que a gente tem hoje, para a gente entender a pasta. E é bem bacana, mas o que a gente pode fazer, de fato, é procurar se informar, é tentar sair da bolha. Estamos cada vez mais em bolhas, né, ou câmeras de eco, segundo alguns especialistas, porque elas vão refletindo só o que a gente gosta. Sim. Por exemplo, você saiu da bolha. A gente é vítima de um algoritmo também, né? Também, porque o algoritmo trabalha... Obrigada. O algoritmo trabalha para nos mostrar aquilo que a gente gosta de ver, para o nosso comportamento. Então, mas ele acaba nisso fortalecendo a formação de bolhas, fortalecendo uma coisa chamada homofilia, ou seja, eu fujo dos dissensos, eu quero só os consensos, então eu não quero ver aquilo que é diferente do que eu penso. Isso é muito ruim, porque isso projeta essa intolerância que a gente tem vista. Eu só completando, inclusive, um movimento que eu fiz foi começar a seguir pessoas que eu não concordo. Porque num determinado momento da pandemia, eu me vi tão imbuída das certezas que eu carregava, que isso aqui não pode estar certo. Eu preciso de outras opiniões. Então, uma estratégia foi começar a seguir pessoas que eu não concordo, para poder você sair dessa bolha, estourar essa bolha. É assim que você sai da bolha. Isso é importante. Só que isso é um processo que dói. É super incômodo. Isso é um projeto que incomoda você, mas assim, é importante você olhar para determinadas, né, para visões diferentes, para que de repente você até fortaleça o teu pensamento ou você abra a tua cachola, né, para outras coisas, sabe? Eu estou lendo esse livro agora, é um dos que eu estou lendo, O Brasil Dobrou à Direita, uma radiografia da eleição de Bolsonaro em 2018, do Jairo Nicolau. Então, é de fato uma radiografia, uma pesquisa bacana. Então, ele traz aqui, Marcela, como foi que o eleitorado se posicionou. Aí ele fala da escolaridade, do gênero, da idade, ele coloca a questão da religião. Engraçado. Ele fala do petismo e antipetismo, e como as redes sociais também, elas interferiram muito nesse processo de escolha. Então a gente falou de fake news de uma forma mas é interessante, porque a gente tem dentro das fake news, as fake news como um método, como um modus operandi desse sistema de desinformação que é extremamente necessária, a manipulação, e que passa também pelo medo, porque o que é que acontece? A notícia falsa, ela... E é interessante, porque às vezes eu digo, olha, a imprensa desinforma, mas a imprensa também desinforma não com o objetivo de causar dano, né? Não com o objetivo doloso. A fake news, ela tem uma intenção por trás dolosa. Então, a fake news tem uma intenção não só de beneficiar quem promove, mas principalmente de provocar um dano que muitas vezes pode ser irreversível à imagem do outro, né? E se usou isso de uma forma muito intensa em 2018. Há autores que dizem, inclusive, que não foi a fake news propriamente que foi responsável pelo resultado das eleições em 2018, mas pela campanha de rede que foi formulada, que foi formatada, que existiu a partir do WhatsApp. Porque quando você olha para as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, dá para se fazer um controle daquilo ali, não um controle, mas dá para você observar a partir dos movimentos, a partir dos comportamentos, né, como as coisas estão andando ali. No WhatsApp não, porque essa é uma rede privada. Sim. Eu posso participar de grupo, mas eu não sei quantos outros grupos existem, né? Então, existe o disparo industrial das mensagens que foi feito. É muito interessante você trazer essa sugestão de livro, porque
eu poderia indicar muitos dentro dessa minha jornada, assim, de ressignificar, gostei do que você falou, de ressignificar o meu posicionamento. Mas o que eu vou trazer aqui é não sei se você conhece a Rosana Pinheiro Machado. Sim, leio bastante. Então, o Amanhã Vai Ser Maior, aqui eu vou colocar aqui, porque ela também traz nesse livro, inclusive um spoiler no final, mas ela traz nesse livro uma análise desde as eleições ali, como é que o bolsonarismo surgiu. Uhum. E quando eu li o livro da Rosana, eu falei para ela, inclusive isso, que é como se alguém estivesse dando voz ao que eu pensava, me colocando... Como é que tudo isso aconteceu? Como é que a gente veio parar aqui? E ela faz uma análise muito racional sobre como é que a gente chegou no bolsonarismo em 2018. Então, tudo começou muito lá atrás, Sim, né? Lá em exatamente. 2000 enfim, muito lá atrás. Bem antes, porque a gente tem a reorganização das direitas desde o primeiro governo Lula, então a gente já tem a reorganização das direitas, o que é obviamente legítimo. Mas aí, quando chega Bolsonaro, aí você tem a radicalização do discurso e como você tem a direita que acaba não conseguindo vencer isso. Se cola Bolsonaro para poder lutar contra a deficiência da esquerda. E a deficiência da esquerda. Que vários é muito... E aonde eu falo, eu não me sinto... pertencente, porque se eu não me posiciono, você é direita. Então, assim, tudo isso é muito claro no livro da Rosana. A Rosana vai ser uma convidada nossa aqui no nosso podcast. Estou muito feliz por isso. Que coisa boa! Ela é uma pessoa, assim, que, de fato, admiro. E conheci Rosana alguns meses atrás. Olha, já estou com inveja. Ela é maravilhosa. Então, assim, enfim, eu super indico esse livro. Assim, se eu for indicar alguma coisa, é o livro da Rosana, para a gente poder ter, para quem, né, o eleitor, a eleitora ter esse panorama, de fato. Bacana. Agora, muito bacana. E rapidamente, só um adendo com relação a isso. A Rosana, ela fez um estudo muito bacana, por exemplo, daqueles rolezinhos que aconteciam. Ela fez, exatamente. E ela explica o surgimento dessa juventude bolsonarista, né? Por que acontece? Então, quando você diz, votou em Bolsonaro porque isso e porque aquilo. Quando você reduz o espectro dos eleitores a um determinado campo, compartilha fake news porque acredita em fake news, porque acredita... Enfim, não é só isso. Não, existem, inclusive, outros autores que falam da confiança. Se vota, não é porque... se compartilha fake news, não é porque se acredita somente ali naquela fake news de uma forma muito crua, cega. Não é isso. É porque existe uma rede de confiança, né? São vários disparos, diferentes canais que chegam, que aquela informação chega de forma imediata o tempo todo, e existe ali naquele grupo várias pessoas que favorecem esse clima de confiança. Então, há um clima de confiança, não é só porque eu acredito em fake news. Não, exatamente. E o fato de você, por exemplo, quando você reduz o espectro, você consegue entender por que aquela determinado grupo na favela que deveria... racionalmente ter votado no PT, por exemplo, em 2018, votou em Bolsonaro. Por quê? Porque durante todo o ciclo do PT, a escola lá está destruída, as comunidades não foi dada atenção, então ele vai olhar... A violência piorou. Então, assim, quando você reduz esse espectro, você consegue entender isso. Óbvio que não justificando o voto de quem votou... ou ainda vota de acordo com os interesses. Mas o livro dela me deu um panorama muito importante de como a gente chegou no bolsonarismo e como a gente vai sair daqui.